Olá, olá! Sejam muito bem-vindos, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo a esse espaço de acolhimento. Vou colocar aqui já o tema da live. Isso. Vou deixar aqui para quem entrar. Já vou deixar aqui fixado. Ok. Já vou fixar o tema da live, porque quem entrar já vai saber sobre o que a gente está falando, né? Nessa segunda-feira. Continuo falando o que eu falei segunda-feira passada. Vamos colher coisas diferentes, fazendo coisas novas e diferentes. E aí teremos uma colheita nova, teremos novas coisas na nossa vida acontecendo. Então já está aí o comentário. Nossa live é sobre o papo de terapia. O perigo de agradar demais, né? Como sair do ciclo de relações tóxicas. Então, esse aqui é um lugar pensado especialmente para mulheres cristãs que desejam viver a alegria de ser quem Deus criou para ser. Sem culpa, sem a necessidade constante de ficar agradando a todos ao seu redor. Sabia? Porque tem gente que vive com essa função, vive com esse peso, né? De estar sempre agradando, sempre servindo a todos ao seu redor, mas talvez você tenha chegado aqui e você se identificou ou não, mas talvez você tenha chegado aqui cansada. Então eu quero te dizer, prepara aí seu cafezinho, porque esse papo aqui é muito rápido. Não é uma palestra, não é uma aula, é um papo de terapia para você refletir, para você ficar ruminando depois. Eu costumo dizer que é o tempo de um cafezinho comigo, o meu já está aqui. Pode pegar o seu que dá tempo, pega aí. Se você não é do café, pode pegar seu chá, sua água, seu drink, o que você quer beber. Drink em inglês, né? Bebida, gente. Não confundam. E me acompanha aqui nesse papo de terapia e eu espero te ajudar mais um pouquinho. Então, se você chegou aqui e você se sente cansada, cansada de tentar fazer tudo certo, sabe? Cansada de se esforçar demais para manter a paz, cansada de estar sempre sobrecarregada de manter o ambiente. O peso do ambiente está sobre você? Então, cansada de carregar relações sozinha, achando que se você não fizer um pouco mais, tudo vai desmoronar. Se você não suportar um pouco mais, tudo vai desmoronar. Então hoje nós vamos conversar sobre esse comportamento que é muito comum. Mas antes eu quero deixar registrado aqui a minha amiga Sueli, que chegou de Israel, trouxe esse chale lindo para mim. Já quero deixar registrado o meu agradecimento à amiga, muito obrigada. Ela encontrou comigo esse fim de semana. Olha aqui, já estou usando e fiz questão de usar ele aqui para me abençoar nessa live de hoje, tá? Do nosso papo de terapia. Obrigada, amiga. Um beijo para você e obrigado por ter lembrado de mim na sua viagem lá para Jerusalém. Tô me achando linda, super confortável. Olha aqui, achei ele maravilhoso. Mas vamos voltar aqui. Então, você faz esforço para manter o ambiente, para agradar demais. E hoje nós vamos conversar sobre um comportamento muito comum, mas extremamente perigoso. O excesso de esforço para agradar. E como esse padrão, né? E a gente vai identificar se isso é um padrão na sua vida, nessa live aqui, nesse papo aqui de 20, 30 minutinhos, você vai entender se isso é um padrão na sua vida. E como esse padrão muitas vezes é invisível, mas você vai aprender a perceber, ele alimenta relações tóxicas e nos afasta de nós mesmas. Quando nós nos anulamos, isso é um afastamento de você com você mesma. Você se afasta da sua essência. Você afasta-se da sua identidade. E isso é muito perigoso. Então, nesta live, você vai entender por que agradar demais pode se tornar uma prisão emocional, tá? E você vai aprender a identificar se você está presa nesse ciclo ou não. E principalmente, você vai descobrir como sair disso com leveza, maturidade emocional e sem ferir a sua fé, sem ferir também a sua espiritualidade. Às vezes não é com você, mas é com alguém da sua casa, da sua família, às vezes você tem uma amiga e você vai identificar essa relação tóxica. Tem como sair de relação tóxica? É difícil, né?
mas tem como sair sim, e tudo começa por você, para você se enxergar novamente, parar de se anular e se reconectar com a sua essência que foi perdida. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Carla Gontijo, sou psicanalista, terapeuta cristã e eu ajudo mulheres a se libertarem do ciclo de agradar demais para finalmente viverem relacionamentos saudáveis, seguros e alinhados com os valores do reino. Então, o nosso tema de hoje é esse, o perigo de agradar demais. Sabe? O excesso de esforço alimenta relações tóxicas. E como sair desse ciclo? Claro que eu vou dar uma saída também. E se esse assunto toca você, então fica aqui comigo, vamos até o final desse papo de terapia de hoje, que ele é rápido, é o tempo, ó, de eu terminar minha xícara de café. Pode acreditar, é rapidinho. Vem tomar um café com a Carla hoje e vamos ruminar aí durante os próximos dias, essa semana, sobre esse tema e relacionamentos tóxicos e o excesso de servir demais. Então eu quero começar convidando vocês a refletir comigo sobre 3 perguntas. Essa é a nossa terceira live dessa série, então tem mais 2 lá no feed e eu sempre trago essa temática. Algumas perguntas para a gente autorreflexivas, para a gente refletir, responder para nós mesmas. No final eu trago uma prática para você já começar a exercitar na sua vida, da sua área emocional e se libertar de algumas dificuldades emocionais que você está vivendo aí, né? E quando termina a live, eu deixo ela salva, porque aí você pode ir lá deixar seu comentário. Eu sempre deixo alguma coisa para você comentar lá, para eu saber que você ficou comigo até o final. E eu deixo o resumo no canal de membros. Lá na bio do meu Instagram tem o canal de membros Papo de Terapia. Entra lá, venha fazer parte, né, do meu canal de membros, e lá eu deixo o resumo do que a gente falou do papo de terapia, porque às vezes a gente escuta aqui, mas tem gente que eu gosto de acessar todo o cognitivo, e tem gente que assimila mais ouvindo, tem gente que assimila mais lendo, então eu deixo lá um pequeno texto resumindo para vocês o nosso papo de terapia. Farei isso quando terminar essa live de hoje. Então eu quero convidar você à nossa primeira pergunta. Vamos refletir? Por que nós sentimos tanta necessidade de agradar todo mundo, especialmente dentro da família? Normalmente isso acontece dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Muitas mulheres, elas aprendem desde cedo que amor vem junto com desempenho, amor vem junto com performance. Eu sou amada se eu fizer tudo o que o outro quer, eu sou amada se eu agradar o outro. Então isso vem muito da infância, eu falei isso na outra live, do sentido de obediência. A criança entende que se ela obedecer o papai e a mamãe, ela é amada. Então isso vem do nosso inconsciente, a gente transfere isso para os nossos relacionamentos. Então a gente quer ser aceita. E para ser aceita, depende de ser boazinha. Quem aqui será que tem a síndrome da boazinha? É vista como a boazinha, a que aceita tudo, a que cala, a que faz tudo para todo mundo, né? Que conflito é sinal de fracasso espiritual? Então, às vezes você pode pensar que se eu gerar um conflito, a culpa é minha e é porque eu não estou sendo crente o suficiente. Eu não estou sendo cristão o suficiente. Então, se a paz não reinar na minha casa, se eu quebrar a paz, se eu não fizer tudo o que o outro quer, a paz vai ser quebrada e isso é falta de paz espiritual. Não espiritualizem as emoções, não é assim que funciona, ok? E eu falo muito disso aqui e se você assistir a live 1 e 2, você também vai entender mais sobre esse tema. Então, você entende que dizer não é falta de amor. E dizer sim sempre, para tudo e para todos, é prova de amor, é prova de ter amor, né? Então, calma. Muitas famílias, a menina que agrada é a menina elogiada. Em muitas casas, a menina que agrada, a menina que aceita, a menina que corresponde tudo, essa é a menina elogiada. A que engole o choro, a que ajuda todo mundo, a que ajuda em casa. Aquela que não dá trabalho é a filha boazinha, é a boa menina. Sabe a boazinha da casa? Toda família tem uma. É aquela que não dá trabalho. E isso vai sendo confundido com virtude. E aí essa menina, ela é elogiada, porque as pessoas falam, nossa, ela é uma gracinha, né? Ela não dá trabalho. Só que no silêncio dela, ela carrega algo que vai se tornando muito pesado.
E aí eu trago aqui agora já a nossa segunda pergunta para você refletir. Quando o cuidado deixa de ser amor e vira excesso que nos adoece? Então, o excesso de cuidado, o excesso de servir, o excesso de dizer sim, ele começa a trazer um adoecimento emocional silencioso. Porque normalmente quem tem a síndrome da boazinha não reclama de nada. Ela é, silêncio, calada. Ela aguenta tudo calada. Engole, engole, engole. E você vai engolindo o quê? Suas emoções. Existe uma linha muito sutil entre amar e se anular. É uma linha muito tênue e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Amar não é se anular. Entre servir e se perder, também é uma linha muito tênue entre servir e se perder. Se perder de quê, Carla? Se perder da sua essência, se perder de quem você é, se perder da sua inteiritude, da sua autenticidade. Entre cuidar e viver em função do outro. Tem gente que vive em função do outro, sabia? Isso é alimentar uma relação tóxica. Quando você começa a se sentir constantemente cansada, ressentida, invisível, culpada por sentir cansaço, algo aí saiu do lugar. Esse é o sintoma. Ali a gente já identifica, algo saiu do lugar. Então eu já trago aqui, já emendando no nosso papo de terapia, a nossa terceira pergunta de reflexão de hoje, terceira e última, não falei que o nosso papo era rápido? Como agradar demais pode nos afastar de quem realmente somos? Eu não falei que tem essa desconexão da nossa essência? Porque quando você vive para manter o outro confortável, você abandona a si mesma. Você começa a moldar sua personalidade, sua fala, suas decisões, para não decepcionar o outro. Veja bem, você começa a moldar a sua personalidade. Isso vai desassociando você da sua essência e da sua real identidade, porque você vai se tornando um molde daquilo que o outro quer que você seja. E isso começa a influenciar no seu jeito de falar, nas suas expressões, nas suas decisões e escolha. É você que escolhe? Ou é o outro que escolhe por você? Pensa sobre isso. E aos poucos, você não sabe mais o que quer. Só sabe o que esperam de você. Vive uma vida para corresponder à expectativa do outro sobre você. E isso anula a sua essência, anula quem você é. Então, identificar esse padrão é fundamental para quebrar o ciclo. Para quebrar os ciclos tóxicos. E eu falo no plural, porque às vezes são mais de um, tá? Então é importante você identificar. Na psicanálise a gente sempre começa com identificar um padrão, dar nome para ele, ressignificar, curar quando é necessário e trazer para a vida presente. Porque o que a gente tem de mais precioso nessa vida é o presente, é o agora. É o que você vive hoje. Porque na realidade, passado e futuro não existe. O que existe é o que você vive hoje. Porque o passado é só uma memória. Só que o nosso cérebro, ele não fica conectado a fatos e memórias. Ele te conecta às suas emoções. Nunca é a coisa, a pessoa ou o fato. É sempre o que eu senti com aquela coisa, com a pessoa ou com aquele fato, com aquele episódio. O nosso inconsciente, ele nos leva a nos conectar com as nossas emoções. O que eu senti? E isso é que vira o tal do gatilho emocional. Quando algo que acontece comigo agora me remete ao que aconteceu, eu vou viver nesse transe hipnótico, reagindo por aquilo que eu senti. E se você está dentro de uma relação tóxica, isso vai se renovando todos os dias no seu relacionamento. E aí se explica por que você se desconecta da sua essência, entendeu? Enquanto você não percebe que você está tentando comprar o amor, é uma troca, né? Por isso que eu uso essa palavra. Então você está tentando trocar o amor por esforço. Você continua presa.
Isso é uma prisão emocional. É uma relação tóxica. Porque o problema nunca parece ser o padrão que é. Parece sempre ser você. Você tem essa impressão que o problema é você? É um padrão emocional. Lembra que eu falei aqui no início da nossa live? Que é uma dor invisível? É um padrão quase imperceptível? Mas através de um papo de terapia a gente consegue identificar. Aprender a dizer não com maturidade muda tudo. E você começa a mostrar a sua essência, você começa a mostrar as suas escolhas. Tudo com um segredinho. Aprenda a dizer não. O não endurece seu coração. Aprender a dizer não com maturidade não endurece seu coração, porque muitas pacientes vêm me dizer, Carla, as pessoas vão me ver como uma pessoa dura, fria. Não endurece o coração, pelo contrário, te envolve para si mesma, envolve você na sua identidade e na sua essência. Quando você começa a colocar limites, eu amo essa palavra, limites, sua autoestima se fortalece. E aí, através de um processo terapêutico, a gente consegue fazer você voltar a se amar, se respeitar, se aceitar, colocar limites, respeitar até o seu próprio limite. Quando você começa a colocar limite, sua autoestima, ela é fortalecida novamente. Você passa a se respeitar primeiro. E aí as pessoas próximas de você e ao seu redor te respeitam também. E pessoas emocionalmente saudáveis, eu preciso dizer, aprendem a te respeitar também. Você vai se conectando com as pessoas emocionalmente saudáveis ao seu redor, na medida que você se torna também emocionalmente saudável. Você atrai aquilo que você também é. Esse é um tipo de frequência. Pessoas quebradas atraem pessoas quebradas. Pessoas inteiras atraem pessoas inteiras. Agora existe uma pergunta muito importante. O que acontece se você continuar tentando agradar a todos sem se cuidar? Olhando para todos ao seu redor sem olhar para você. Você adoece emocionalmente. Você se ressente. Você fica ressentida, magoada, ofendida. E muitas vezes, sempre calada, guardando isso. Você perde até a alegria, sabe? Sabe pessoas sem alegria? O que te motivou a levantar da cama hoje? Você tem alegria de viver? Você tem alegria de sair para viver seu dia? Você tem alegria de começar a viver essa semana que está começando? Porque esse ciclo faz a pessoa perder a alegria. Ela só serve, ela só é cada vez mais forte e tenta ajudar o outro. E muitas vezes começa até a questionar a própria fé, tá? Porque está espiritualizando emoção, sentimento. Achando que Deus te pede esse nível de sacrifício. Não é por aí que acontece. E eu te digo, talvez você está se perguntando, então qual que é o momento de eu mudar? Quando é o melhor momento para começar uma mudança, então, na minha vida? Eu identifiquei esse padrão, eu estou num relacionamento tóxico, qual é o momento de mudar? Não é quando todo mundo à sua volta entender, porque tem gente que fica esperando as pessoas à sua volta entender o que você está passando. Não se faça de vítima. Ninguém vai olhar para você e dizer, coitadinha. Não é quando todo mundo entender, não é quando ninguém se frustrar mais com você, não se decepcionar, quando eu corresponder a todo mundo, não. É agora, a hora é agora, olha para você hoje, enquanto ainda dá tempo de se escolher sem se perder. Se escolha. Não se perca de você mesma, resgate sua essência, resgate sua autoestima. E eu quero te lembrar aqui uma história bíblica, para a gente encerrar, muito conhecida. Marta e Maria. Já ouviu falar da história de Marta e Maria? Pois é, e você deve estar assim, Carla, o que tem a ver? Sim, Marta estava muito ocupada, né? Quem aí está sempre muito ocupada? Marta estava muito ocupada, servindo, fazendo, tentando agradar. Maria escolheu sentar aos pés de Jesus. Estou resumindo aqui rapidamente
para despertar em você fome e sede da palavra, vai lá na Bíblia e vai ler a história de Marta e Maria. Marta não estava errada em servir, tá? A gente tem que servir sim. Afinal de contas, quem não serve, não serve para nada. Mas a gente tem que ter limite, respeito próprio, ok? Respeite os seus limites. Então Marta, ela estava ali e ela não estava errada em servir. O problema foi o excesso. Limite, falta de limite. Então tudo em excesso se torna tóxico, se anula, adoece emocionalmente. O problema de Marta foi o excesso, não foi o servir. O problema foi servir sem presença. Servir sem presença. Olha aí por que eu falo que mulheres se sentem invisíveis. Fazem, servem. Em casa, na família, no trabalho, na igreja, na comunidade, voluntária. O problema é servir sem presença. Se sente invisível. Servir esperando um reconhecimento. Ninguém me agradece, ninguém me honra, ninguém me vê. Servir se comparando com outras pessoas. E aí você sempre quer fazer mais e melhor. E essa história tá lá em Lucas, tá? No livro de Lucas, Jesus diz algo muito profundo. Ele chama Marta. Jesus diz assim: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Presta atenção, Jesus falou com Marta. Você se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Jesus não corrigiu o serviço de Marta. Jesus não corrigiu os afazeres de Marta. Ele corrigiu a desorganização interna. Ele estava falando das preocupações dela, na mente. Jesus não quer que a gente negligencie nossas tarefas, afazeres e responsabilidades, mas ele não quer que você se desorganize emocionalmente aqui dentro, nem aqui. Então ele corrigiu isso nela. Isso nos ensina algo muito precioso. Até coisas boas, feitas para, sabe, suprir necessidades e carências, se tornam um peso. Mesmo fazendo coisas boas. E aí entra essa antagonia emocional dentro de nós. Mas eu estou fazendo tudo certo, eu faço o que é certo. Calma. Se é em excesso e se é sem sua essência, sem sua presença, se torna um peso. E talvez você esteja pensando agora, tá? Ai, mas se eu não agradar, vão me rejeitar. Carla, se eu parar, eu vou ser rejeitada. Eu já não me sinto vista. Se eu parar, acabou, morri. Ninguém vai me ver mais. Vão pensar que eu sou egoísta. Se eu parar, vão pensar que agora eu só estou pensando em mim. Vão achar que eu fiquei louca. Vão se afastar de mim. Eu vou perder todos ao meu redor. Eu sei. Eu sei que você está pensando isso. Eu sei como é querer ser aceita. Querer ser amada. Querer ser acolhida. Como é acreditar que o amor depende do quanto você se esforça? Eu sou amada porque eu me entrego, eu me esforço, eu sirvo o outro. Eu já vivi isso e eu sei como isso dói. Você se entregar, esperar reconhecimento para se sentir aceita e amada. Mas deixa eu te dizer algo com muito carinho aqui. O amor verdadeiro não depende da sua anulação. Depende da sua inteireza. As pessoas vão ver que você é inteira, que você tem poder de escolha, poder de decisão. Relações tóxicas, elas se alimentam quando apenas um lado tenta manter tudo funcionando. Presta atenção nisso. Só tem um lado fazendo tudo, toda essa engrenagem funcionar na relação? Então esse relacionamento é tóxico. Identificamos um padrão? Presta atenção. Limites saudáveis não destroem vínculos verdadeiros. Então, se você está com medo de colocar limite, impor respeito, tomar decisões, fazer escolhas, achando que seu vínculo vai ser quebrado, não, limites saudáveis não destroem vínculos verdadeiros. Só vai te mostrar que esse vínculo não era verdadeiro.
É só alguém te manipulando. Eles revelam quais vínculos são verdadeiros. Exatamente quando você impõe respeito e limite. O seu respeito e o seu limite, suas decisões e escolhas feitas com sua inteireza vão exatamente revelar dentro dos seus vínculos quais são verdadeiros e quais não são. E isso é definitivo na sua vida. E algo muito importante, Deus te chama para amar o próximo. Sim, Ele chama a gente para amar o próximo, mas também Ele te chama para cuidar da sua vida. É amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a mim mesma. Então demonstre amor para você primeiro. Cuidar da sua vida, do seu coração, do seu limite. Cuidar de si não é egoísmo. Cuidar de você, mulher, não é egoísmo. É sabedoria espiritual. Olha, até Jesus se retirava. Jesus se retirava da multidão. Jesus se retirava dos discípulos. Jesus se retirava das pessoas e ele tinha um tempo de autocuidado para ele ficar sozinho, para ele orar, para ele meditar, para ele refletir. Jesus dizia não, sabia? A gente tem que ter ele como exemplo, como manual de vida para nós, como um verdadeiro molde para nós. Não a expectativa do outro e de um relacionamento tóxico que tem que servir de molde para sua vida e para quem você é. Jesus dizia não. Jesus descansava. Jesus se retirava. Jesus dizia não. E Jesus descansava. Pega esse modelo para você. Você tem feito isso? Isso é um modelo de vida. E ó, já vou dar o meu último golinho. Já estamos terminando meu café e nosso papo de terapia. Qual é o jeito errado de fazer? O jeito errado é continuar dizendo sim para tudo, ignorar seus limites, engolir desconfortos, esperar reconhecimento que nunca vem. Qual é o jeito certo, Carla? Aprender a dizer não com amor. Aprenda a dizer não. Escolha. Você tem o poder de decisão, você tem o livre-arbítrio, foi Deus que te deu isso. Comunicar limites com clareza, comunique os seus limites com clareza. Entender que se alguém só fica com você quando você se anula, isso não é amor. Alguém só fica com você se você agrada o tempo todo, então isso não é amor. E eu quero te propor agora um pequeno passo prático. Vamos lá? Essa semana, eu quero que você identifique uma situação em que você costuma dizer sim por medo de rejeição. Respira. Chegou o nosso momento de respirar no nosso papo de terapia. Quando a gente respira longo, segura e solta, seu diafragma está dando colo para o seu coração e tudo se acalma ao redor. Pratique um não saudável essa semana. Não precisa ser não agressivo, não precisa ser de uma forma agressiva, não tem que ficar justificando demais. Você não tem que dizer não explicando o porquê não. Não fica justificando, seja apenas verdadeira. Vou dar alguns exemplos. Não, não posso, não, não quero, não, não consigo, não, obrigada. Dessa vez vou recusar. Agora não é possível para mim. Tá vendo que é fácil? Treina aí essas frases. Se olha no espelho e fala essas frases. E veja o que você vai sentir. O coração vai acelerar, vai dar uma ansiedade. Ai, não consigo, a mão vai ficar gelada. Treina. Se você quiser deixar um pouco mais suave, você pode falar assim, hoje não. Prefiro não. Vou ficar de fora dessa vez, ok? Olha aí, te dei várias maneiras de dizer não. Dizer não não exige explicação longa, exige respeito. Então hoje, você entendeu aqui que agradar demais pode te aprisionar em relações tóxicas, ok? Mas também você entendeu que é possível sair desse ciclo com leveza, maturidade e fé. Você não precisa perder para ser amada. Você não precisa se anular para pertencer.
Você não precisa agradar a todos para ser fiel a Deus. Isso não é o que reflete a sua fidelidade. E eu vou deixar aqui um resumo do nosso papo de terapia de hoje, lá no canal de membros, na bio do Instagram. Vai para lá, vou deixar o nosso resumo de terapia. Faça o exercício, procure algo que você sempre diz sim, 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 querendo dizer não. E treine essas frases aqui. Eu vou deixar a live salva e você pode ver de novo. Anote essas frases, treina, começa a praticar. Torne o seu dia a dia mais leve. Identifique, sabe? Qual área da sua vida você precisa aprender a dizer não sem culpa? Em qual relacionamento tóxico está te incomodando e te sufocando? Então, deixa seu comentário, vai lá, comenta se você gostou. Fala, vou aprender a dizer não no comentário. Vou aprender a dizer não. E eu vou saber que você ficou comigo aqui até o final. Então, que Deus conduza você de volta para si mesma, com amor, com verdade e com liberdade. Obrigada pelo seu tempo, nosso cafezinho acabou, nosso papo de terapia por hoje foi esse e até o nosso próximo papo de terapia. Deus abençoe e boa semana para vocês. Tchau, tchau.